eu quero usar hoje uma expressão. Eu quero falar sobre homens fortes e corajosos, mas para você entender melhor o que é um homem forte e corajoso, eu vou te mostrar o que é um homem fraco. E eu não estou falando aqui de força física, não estou falando aqui de alguém que vai ser malhado, vai ser musculoso, fortão, que vai levantar um carro nas costas, não. Estou falando de força interior, de bravura, de capacidade de resiliência, de amar a sua casa, de dar vida pela sua casa, de morrer pela tua família, de defender os teus, de honrar. Meus irmãos, eu falo isso com tristeza, não com vergonha, porque a culpa não é minha, mas com tristeza. Eu tive um pai fraco, um pai que, quando eu tinha 2 anos, saiu de casa, sumiu, abandonou a família, ficou anos e anos longe. Depois, quando eu conheci ele, quando eu me reaproximei dele, já na minha fase adulta, eu já com 18 anos, eu fiquei dos meus 2 aos 18 anos, vi meu pai dos 2 aos 18 anos, 3 ou 4 vezes no máximo. Aos 18 anos, então, eu quis me aproximar dele, eu quis conhecer o meu pai, quis saber quem ele era, quis saber por que ele tinha deixado a nossa família, por que ele tinha ido embora, enfim, fui atrás, querer saber um pouco mais quem era o meu pai. E eu descobri que ele era fraco, porque ele estava envolvido até os cabelos com álcool. Meu pai virou um alcoólatra. E aí ele bebia, porque era a forma que ele tinha de, fugir da realidade. E aí meu pai não tinha nem força de vencer o vício. Meu pai, ele foi se tornando alguém tão fraco, tão sem capacidade de inspirar ninguém, que quando os meus filhos nasceram, eu não tinha alegria de apresentar os meus filhos para o meu pai. Eu tinha mais vergonha do meu pai do que respeito, admiração. Um homem fraco. Meu pai teve outros relacionamentos, abandonou, ele teve uma prática de abandono, e quem abandona é quem é fraco, quem foge. E ao longo da minha vida pastoral, eu encontrei muitos homens fracos, homens que abandonavam a sua família, homens que não assumiam responsabilidade, homens que não inspiravam seus filhos, não eram boas referências, não eram bons modelos, homens que se escondiam em vícios, e vícios dos mais variados, homens que se viciaram em álcool, outros em pornografia, outros em jogatina, outros em farra, promiscuidade. Tudo isso, meus irmãos, revela homens fracos. Não pensa que um homem que pega muitas mulheres é um homem forte. Não, é um homem fraco, porque ele não tem coragem de viver com alguém, de assumir responsabilidade, construir vínculos. São homens fracos. Homens que traem, que são infiéis, homens que mentem, homens que escondem, que têm vida dupla. Tudo isso é sintoma de homens fracos, que não são bravos, que não são heróis, que não são corajosos para enfrentar os dramas da vida, que não são corajosos para vencer o pecado, para vencer as tentações, que não são corajosos para dizer não, isso eu não quero, isso não me pertence, isso não é para mim. Então, meus irmãos, para você saber o que é um homem forte, você primeiro precisa olhar para alguns exemplos de homens fracos. Eu não vim aqui dizer se você é fraco ou forte, mas eu quero que você seja capaz de se olhar no espelho nessa noite e dizer: Deus,
Me ajuda a ser um homem forte, a ser um homem bravo, a ser um herói na minha casa. Ajuda os meus filhos a olharem para mim, se eu tenho filhas, que elas olhem para mim e digam assim: pai, eu não aceito um homem menor que o Senhor, que tenha menos virtude que o Senhor. Eu já ouvi isso da minha filha. A minha filha diz: pai, eu procuro um homem que tenha no mínimo teu patamar. Eu não quero nada menos do que o Senhor, de integridade, de responsabilidade, de dedicação. Não quero nada além do que isso, porque esse é o meu referencial de homem. Já ouvi do meu filho dizer: pai, eu não sei se eu vou conseguir ser como o Senhor. Eu disse: claro que tu vai ser melhor do que eu, meu filho. Pai, não sei se eu vou conseguir. Claro que tu vai. Que você seja um homem que inspira a tua filha, o teu filho, que a tua mulher confie em você, que diga: eu tenho um homem do meu lado, que me defende, que me protege, que me ama, que cuida de mim, que não me abandona, que é fiel. Que você seja herói na tua casa, meus irmãos. Um herói na tua casa. Esses são os bravos. Esses são os guerreiros. Amém, gente? Eu quero mostrar para você um exemplo bíblico de dois homens fracos. Você já deve ter ouvido muitas pregações em 2 Reis, capítulo 4. Pode abrir lá a Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Ali tem duas mulheres famosas. A primeira mulher famosa, pastor Flávio, é a mulher da botija de azeite, que tinha só uma só botija de azeite em casa. A viúva que só tinha um pouco de azeite em casa e mais nada. Essa mulher é famosa, né, pelo milagre. Eliseu vai lá, multiplica o azeite, e a mulher então acaba prosperando, enfim, acaba sendo alimentada por Eliseu. E a outra mulher famosa é a Sunamita, uma mulher casada que também fez uma casa para abrigar o profeta Eliseu. Inclusive o irmão Yannis pregou sobre a Sunamita aqui na nossa vigília, há poucas semanas atrás, falando sobre o que aquela mulher nos ensina. Mas hoje eu não quero falar da viúva e nem da Sunamita, eu quero falar dos maridos delas, de erros que a Bíblia mostra daqueles homens que nós sequer sabemos o seu nome, mas percebemos erros graves que eles cometeram. Então vamos ler a partir do verso 1. Primeiro vamos falar um pouquinho da viúva, do marido da viúva. Diz assim o texto: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio um credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Aí Eliseu fala para a mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas e todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora, dali fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passaram as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, pague sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Aqui é o primeiro personagem da nossa história, o marido da viúva. Qual foi o grande erro desse marido? Ele deixou uma dívida para sua esposa. E o texto dá a entender, inclusive, que a mulher não sabia da dívida, e muito menos que o preço da dívida, que a garantia da dívida era os seus filhos. Então aquela mulher se viu viúva,
se viu endividada e à beira de perder os seus filhos. Meus irmãos, o que esse homem fez, o que esse homem demonstra para nós, em primeiro lugar, ele demonstra que ele não sabia administrar suas finanças. Ele não foi um bom administrador das suas finanças, porque ele deixou uma dívida, e mais, uma dívida gigante, e mais, a garantia eram os seus filhos. Que homem é esse que deixa a sua esposa endividada e os seus filhos como garantia? Bem, é o homem de 2 Reis 4. A mulher não sabia que tinha uma dívida. Meus irmãos, eu já tive que conversar com muitas mulheres em gabinete pastoral, dizendo: pastor, eu não sabia que o meu marido tinha gasto todo o nosso dinheiro com promiscuidade, com farra, com maus negócios, com não sei o que. Eu não sabia. Eu me vi pobre, eu me vi desamparada. Eu já ouvi isso, meus irmãos, de várias mulheres, que os maridos simplesmente não prestavam contas, não compartilhavam a vida, não mostravam a situação financeira da família. E aí aquilo um dia virou um problemão. Eu já vi mulheres que tiveram o nome no Serasa empenhado porque os maridos usavam o nome dela para fazer compra e não pagavam, e dava rolo e confusão. Homens fracos, homens que não administram as suas finanças. Meus irmãos, eu já errei nessa área também. Logo que eu casei, eu me perdi na minha gestão financeira. E aí eu me enganava, eu mentia para mim mesmo, assim, não, eu não vou falar para a Ana Paula que nós estamos no cheque especial, devendo, que o salário entra no dia 5 e no dia 10 não tem mais salário, e eu vivo só do cheque especial, porque se eu falar isso para ela, eu vou preocupar ela. Essa era a mentira que eu dizia para mim mesmo. Na verdade, sendo bem sincero, eu tinha vergonha de dizer para ela da situação. Eu tinha vergonha de dizer: olha, eu administrei mal o dinheiro, eu fiz compras indevidas, eu gastei mais do que devia. E aquilo, meus irmãos, durou um tempo, e não foi um mês, não foi 2, foi 1 ano, sei lá, 1 ano e meio, e nós ali enrolados, vivendo, acabava o dinheiro e o mês não acabava não, e ainda tinha dia para viver, e eu ali apertado, mal da grana. Até que um dia eu disse: eu não aguento mais isso. E aí, conversando com um mentor, eu disse: primeira coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Não é conseguir dinheiro extra. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão para tua esposa, contar para ela a verdade, mostrar para ela que vocês estão devendo para o banco, estão apertados. Tu precisa ir lá pedir perdão, precisa admitir que você errou, que você não foi um bom gestor. A primeira coisa de fazer é isso, depois tu vê o resto. E aí, meus irmãos, eu tinha lá, sei lá, 27, 28 anos, cheio de orgulho, jovem, né? A gente acha que sabe tudo. Tive que ir lá pedir perdão para ela. Tive que ir lá levar os extratos do banco, mostrar para ela. Na época não tinha aplicativo, não tinha essas coisas, facilidade que é hoje, não. Tive que ir lá pegar extrato, mostrar. Tive que ir lá falar: olha, gastamos mais, erramos, errei. E aí, meus irmãos, Deus me deu uma disciplina. Eu tinha um golzinho branco, bolinha, e o valor do gol era mais ou menos o valor que eu tinha de dívida com banco de cartão de crédito e cheque especial. E eu disse: sabe uma coisa? Deus está me disciplinando, Deus está me orientando a vender esse carro, pagar as minhas dívidas, começar de novo e ficar a pé. E, meus irmãos, eu fiquei a pé por 11 meses. 11 meses. Com um filho pequeno. Bebê. Filho pequeno, a pé. Por quê? Porque eu fui homem fraco. Porque eu fui tolo. Porque eu escondi. Porque eu
fiquei mentindo para mim mesmo, não, está tudo bem, eu não quero preocupar ela. E naquela situação, nós fizemos um novo acordo familiar, de que nós íamos administrar as nossas finanças de uma outra forma, com planilha, com transparência, ela ia ter acesso, eu ia prestar contas para ela, eu não ia mais comprar nada sem que ela soubesse, ela não ia comprar nada sem falar comigo antes, e assim nós começamos a nos reorganizar, meus irmãos. E a partir daquela situação, nós nunca mais ficamos apertados. E eu não passei a ganhar muito mais do que isso, não, mas nós mudamos, nós resolvemos enfrentar o problema, nós resolvemos ser transparentes, resolvemos escolher, olha, nós não vamos mais gastar com isso, não vamos mais sair quando não dá, não vamos mais comprar o que não dá para comprar, vamos dizer não posso ir, não posso comprar, não posso pagar, e pronto, e vamos ser felizes assim. Meus irmãos, aquele fracasso financeiro daquela época, foi a forma que Deus usou para me forjar a ser um homem mais forte. Homens fortes se preocupam com o futuro. Homens fortes administram as suas finanças com zelo. Sabe, meus irmãos, eu já vi muita gente chegar na velhice desamparado porque não se planejou para a velhice, não fez um pé de meia, não guardou dinheiro, não fez investimento, enfim, e chegou na velhice sem ter nada. Na fase da vida que tu mais precisa de dinheiro para comprar remédio, para, enfim, fazer outras coisas, eu já vi pessoas que foram empobrecendo. Sabe, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa, sabe qual é a ironia da vida? Tirando, as exceções, a ironia da vida é que você, quando é jovem, você ganha menos e tem mais saúde, tem mais tempo para gastar o dinheiro, mas quando você é jovem, você ganha menos, e com o passar do tempo, tu vai ganhando mais, e o natural da vida é que você, aos 60 anos, tenha uma situação melhor do que quando tu tinha 25. Esse é o normal da vida. Você vai melhorando com o passar do tempo. Tu vai adquirindo, tu vai ganhando mais, enfim. Esse é o caminho da vida. Agora, se você não se prepara para o futuro, sabe o que pode acontecer? Tu chegar aos 60, aos 70, mais pobre do que quando tu tinha 25. Inverteu, que você não pensou no futuro, você não guardou, não se preparou, não se planejou, e aí vai deixar mal tua esposa, teus filhos. Homens fracos não pensam no futuro, só pensam no momento, pensam, eu tenho, eu gasto, e aí, meu irmão, um dia acaba, vem a fatura, vem a cobrança depois. Agora, eu quero te fazer uma pergunta bem séria sobre finanças. Eu não sei como é que é a tua gestão financeira na tua família. Muitas famílias, como a nossa, por exemplo, temos uma conta comum, uma única conta, e hoje temos controle ali ambos, cada um tem aplicativo, acesso à conta, olha ali, é assim que nós nos organizamos hoje, nós temos uma única conta, tudo é ali entre nós, transparente, claro. Eu não sei como é a tua organização financeira, cada um pode fazer de um jeito, mas a pergunta é, a tua família sabe a situação financeira de vocês? Tu tem escondido algo da tua família? Tem escondido? A tua família sabe quanto ganha? Sabe quanto gasta? Tu tem alguns... Eu trabalhei com um homem que era... eu tive um chefe, uma época da minha vida, que era um tremendo de um promíscuo. E ele tinha, na época, tinha um talão de cheque. E ele fazia o seguinte, talão de cheque, Ele ia para um prostíbulo, colocava mercado. Ele ia numa outra lá, boate, colocava gasolina, carro. E assim ele ia discriminando no talão de cheque dele. Era tudo para enganar a mulher dele, Ele fazia assim. E eu dizia, meu Deus, misericórdia. Mas eu não sei se você tem agido de uma forma semelhante, escondido.
mentido. Onde foi o dinheiro? Não, gastei com alguma coisinha lá, foi com o carro. Foi mesmo com o carro? A tua família sabe quanto vocês têm gasto. Tu compartilha, tu abre as tuas finanças. Vocês têm alguma dívida que a tua esposa não saiba que você tem? Ou você é aquele que está escondendo coisas em casa, na área financeira? Eu conheci um casal em Porto Alegre, que o marido tocava um pequeno negócio, ele era um comerciante. E aquele homem, de uma hora para outra, de uma forma abrupta, inesperada, jovem, com 40 e poucos anos, foi assassinado num assalto. E ele morreu. Com 40 e poucos anos. Deixou uma viúva e 2 filhas pré-adolescentes. Adolescentes, as 2 filhas. E aquela mulher, meus irmãos, não sabia nada sobre o comércio. Não sabia nada. Não sabia o que tinha que pagar, onde comprava, quem eram os credores, não sabia movimentar a compra, não sabia o estoque, não sabia nada do negócio. Ela sequer sabia onde estava o dinheiro. O marido tinha uma prática, né, de não guardar dinheiro em banco. Sabe o que ele fazia com o dinheiro? Ele escondia em casa, em vários lugares. A mulher não sabia onde estava o dinheiro. E aí, o curioso da história foi que, ao longo de 2, 3 anos, ela achava um pouquinho de dinheiro às vezes. Achou um dinheiro lá dentro de uma meia, achou um dinheiro numa caixa não sei aonde, achou lá embaixo de um pacote lá, tinha lá porque era tudo escondido, era tudo oculto, era tudo com ele, tudo comigo, eu resolvo, eu dou um jeito. Até que um dia ele não pôde mais dar jeito, até que um dia ele faltou. Sabe qual é a parte triste da história? O comércio fechou. A família tinha um padrão de vida, em pouco tempo o padrão despencou. Tinha 2 carros novos, acabaram os carros, foi tudo. A mulher não sabia, a mulher não foi preparada para administrar aquilo que eles tinham. Ei, tua esposa sabe do que você tem? Sabe a tua situação? Se tu faltar hoje, como ficará a tua casa? Se hoje a tua senha for chamada, como ficará a tua casa? Tua esposa vai saber se virar, teus filhos vão saber o que fazer? Como será? Meus irmãos, homens fortes pensam nisso. Homens corajosos têm um plano para isso. Tem. Eu me lembro uma vez, eu e Ana Paula, fomos viajar para Cuba, uma viagem missionária, 15 dias em Cuba. Eu, ela e mais algumas pessoas lá da nossa igreja, na época. Deixamos nossos 2 filhos em casa. 2 filhos, na época, adolescentes. O que eu fiz? Eu disse, bom, se der uma zebra, e eu e a Ana não voltar, a gente está indo para voltar, né? Mas vai que, sei lá, o avião cai, vai que dá lá um atentado, dá que sei lá o quê. Cara, eu deixei um plano de contingência. Eu deixei uma pessoa preparada para que se eu faltasse. Tinha um plano de contingência. Eu disse, olha, eu espero que tu não use esse plano, mas se porventura eu e a Ana Paula não voltar, eu quero que eu faça isso. Porque homens fortes pensam no futuro, pensam na sua casa, pensam no que fazer. Tem um plano, tem um roteiro, se preocupam com isso. Homens fracos deixam a mulher que se vire, ela que paga a dívida. Os filhos que sejam vendidos, azar, não é meu, morri, se virem. Não. Homens fortes não agem dessa forma. Meus irmãos, o que você tem feito pelo futuro financeiro da tua família? Tu tem só gasto ou tu tem deixado alguma coisa? Tu tem planejado isso? O que tu tem feito? O que tu tem feito? Meus irmãos, homens fracos
como o marido dessa viúva, costumam esconder os seus erros. E agora, eu não quero falar só de finanças, já falei de finanças, mas eu quero estender o princípio. Homens fracos escondem os seus erros, escondem os seus pecados. Homens fracos têm segredos da sua esposa. Homens fracos têm um quarto oculto que ninguém pode entrar. Homens fracos mentem, omitem, escondem, disfarçam. E aí, tu tem escondido alguma coisa da tua família, da tua esposa? Tem escondido? Tem alguma coisa que se a tua mulher descobrir, tu vai estar lascado? Tem alguma coisa que se os teus filhos descobrirem, eles vão ficar com vergonha de você, com raiva de você? Tem. Tem alguma coisa que você esconde, que tu tem vergonha que alguém saiba? Sabe, meus irmãos, é muito fácil saber o que é pecado e o que não é. Sabe aquilo que você esconde, porque é pecado, porque tu sabe que aquilo está errado, tu tem vergonha, que tu não quer que ninguém saiba daquilo. Então, sabe que é pecado. Se não fosse vergonha, tu não esconderia. Tem alguma coisa que tu está escondendo? Ei, olha para mim aqui. Ei, olha para mim, pensa sério, é contigo mesmo, é com você. É para ti mesmo essa pergunta. Tem alguma coisa que tu está escondendo em casa? Tem alguma coisa que tu oculta? Alguma fraqueza, algum pecado, alguma situação enrolada? Meus irmãos, eu já vi tanta história triste acabar porque homens escondiam algo das suas esposas, dos seus filhos. Eu já vi. E não tem idade. Já vi homem de mais de 70 anos passar vergonha porque estava escondendo atividades extraconjugais com mais de 70 anos. Não tem idade para pecar. Não tem idade. Homens fracos escondem, homens fortes falam, partilham as suas lutas. Homens fortes reconhecem seus erros, pedem perdão. Homens fortes compartilham até as tentações que sofrem. Homens fortes abrem o coração para o seu cônjuge. Não tem o que esconder. Não. Homens fortes são sinceros. Homens fortes se antecipam, são sinceros. Abrem a vida, abrem o coração. Amém, gente? Sejamos homens fortes, amém? Que vão pensar nas finanças da sua casa. Que não vão esconder nada da sua família, mas que vão ser sinceros, transparentes, em nome de Jesus. Agora, eu quero ainda falar um pouquinho sobre o esposo da sunamita. O texto continua, 2 Reis capítulo 4, e diz assim o texto: certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço de casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia vindo, o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar a sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos,
e o marido dela é velho. Eliseu disse, vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher, por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos seus braços. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu havia dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse ao seu pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos, leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse, mande-me um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou, por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa, não é dia de lua nova, nem sábado. Ela respondeu, não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo, pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo, veja, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Ela respondeu, vai tudo bem. E aí segue a história, você conhece Eliseu, acaba indo lá, o menino volta à vida, é curado, ressuscita e volta à vida. O que esse texto nos mostra sobre o marido da sunamita? Ele é um marido que não participa de nada. É a sunamita que prepara, que decide acolher o profeta. É a sunamita que prepara um quarto para o profeta. É a sunamita que quer ter um filho. É a sunamita que quando o filho está doente, recebe o filho. Quando o filho morre, é ela que vai atrás de socorro. É sempre ela que toma a iniciativa. Esse homem aqui me lembra um vídeo que eu vi uma vez na internet, curso para pais. E aí, o que o curso ensinava? Uma frase que todo pai tem que saber. Quando o filho diz, pai, estou com fome, o pai responde, fala com a tua mãe. Pai, tô com dor de ouvido, fala com a tua mãe. Pai, estou machucado, fala com a tua mãe. Pai, tem tema de escola, fala com a tua mãe. E assim vai. Esse é o pai, é o homem aqui da história. É um homem que sempre é a mulher que resolve. É a mulher que tem que ir atrás do profeta. É a mulher que tem que dar um jeito. O filho está doente, é a mulher que tem que tratar o filho. Ele simplesmente está sempre ocupado com outras coisas. Meus irmãos, eu falo com tristeza também isso. Eu me dei conta que durante muito tempo na minha vida, eu terceirizei algumas tarefas dos meus filhos com a minha esposa. Por exemplo, eu me dei conta, quando a minha filha tinha 18 anos, isso faz 6 anos, eu me dei conta que até os 18 anos dela, eu pouquíssimas vezes tinha ido com ela ao médico. Sempre quem ia era a mãe dela. Será que eu não poderia ter ido algumas vezes? Será que eu estava sempre ocupado? Será? Aí quando ela fez 18 anos, ela resolveu que ela queria fazer uma cirurgia bariátrica. Ela passou toda a sua adolescência obesa, brigando, sofrendo com isso, com dificuldade de peso, e ela disse, eu quero fazer a bariátrica. E a mãe dela disse, eu não apoio, eu não quero, eu sou contra. E eu disse, eu vou pensar a respeito, eu não sou contra nem a favor, eu quero orar, conversar, pensar um pouco. E aí eu fui pensando, orando, conversando, e disse, Ana, vamos permitir que a Sara faça isso. Eu acho que vai ser bom para ela.
vou apoiar ela. Inclusive, vou fazer com ela, junto com ela, a bariátrica. Vou fazer com ela, vou ser parceiro dela. Vou engordar para fazer com ela a cirurgia. E realmente, eu engordei um pouquinho para fazer a cirurgia. Eu era gordo, mas não tanto, né? Mas eu vou fazer com ela a cirurgia. Nós vamos junto nessa. E meus irmãos, foi uma experiência incrível. Sabe por quê? Porque para fazer a bariátrica, tu leva 6 meses de consulta, parecer, laudo, exame. Eu fui a todas as consultas com a Sara. A Ana lavou as mãos e eu fui. Todas as vezes. E meus irmãos, como eu me senti pai por acompanhar ela naqueles momentos. E como eu fiquei com vergonha de não ter feito isso antes. De ter terceirizado. Sempre vai a Ana, vai a mãe que leva no médico, a mãe que vai pro exame, que vai fazer não sei o quê, é sempre a mãe. Por quê? Porque homens fracos terceirizam, não assumem responsabilidade, deixa que a mulher resolva, E aí a gente vai criando uma cultura dentro de casa, que o homem se omite e que a mulher resolve. E isso vai se ampliando, e vai passando para outras áreas da vida, e daqui a pouco tu tem dentro de casa um homem que já é só uma figura decorativa. Não, meus irmãos, não está certo isso. Esse homem aqui, é um homem que se omite. O filho está doente, ele chama a mãe. O filho morre, ele nem fica sabendo. A mãe quer ir buscar o profeta e diz, não, mas hoje não é domingo, hoje não é dia de culto. Mas eu quero ir buscar Deus, eu quero ir buscar o profeta. Não, não precisa, eu vou sozinha. Então vai sozinha. Não sei se você já se enxergou assim. Vai sozinha, resolve, faz, te vira. Postura de homens fracos. Te vira, resolve. Não, meus irmãos, não está certo isso. Não está certo isso. Homens fortes assumem responsabilidade. Primeiro, assumem responsabilidades espirituais. Na minha casa, o diabo não vai entrar, porque eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ser consagrado. Na minha casa, o diabo não vai ter espaço. Eu vou me colocar na brecha. Eu não vou dar espaço para o diabo fazer a festa na minha casa, não. Homens fortes não terceirizam a responsabilidade com os filhos, mas assumem o seu protagonismo. Se você tem filha, tem que ser um bom exemplo de homem para que a tua filha escolha um marido melhor ou igual a você, pelo menos. Se você tem filho menino, tem que ser um exemplo de homem para que ele aprenda como ser um marido e como ser um bom pai dos teus netos. Olhando para você. Homens fracos se omitem, transferem responsabilidades, não se envolvem, são omissos. Sabe, meus irmãos, qual é uma das maiores reclamações que eu já ouvi dentro do gabinete pastoral, de esposas falando de marido? Sabe qual? Meu marido é omisso, meu marido não se envolve, meu marido não tem iniciativa. Ei, isso não combina com homens fortes e corajosos. Não combina. Tua esposa tem que olhar para você e dizer, não, o meu marido resolve, o meu marido se importa, o meu marido participa, o meu marido está junto, eu posso contar com ele. Ei, eu quero terminar fazendo uma pergunta. Quanto vale a tua família? Quanto vale? Quanto vale? Ei, quanto vale a tua família? Flávio, quanto vale a tua família? Hã? Sem valor? Não, tem um valor. Quanto vale? Quanto vale, Jeff? Hã? Não tem preço. Quanto vale a tua família? Marco, quanto vale a tua família?
Silas, quanto vale a sua família? Gerê, quanto vale? A tua família vale, sabe o quê? O teu sacrifício. O preço da tua família é o teu sacrifício. O preço da tua família é o teu sacrifício. Ei, você foi chamado para se sacrificar, para morrer pela tua família. Vale o teu sacrifício. Tu sai cedo para trabalhar, tu rala, tu dá duro, tu te desdobra. Por quê? Porque é o teu sacrifício, é o preço da tua família. Isso é ser homem. Isso é assumir responsabilidade. Isso é ser corajoso. Isso é pagar o preço. Eu vou fazer mais. Eu vou trabalhar mais. Eu vou acordar mais cedo, dormir mais tarde, mas na minha casa eu vou dar conta. Isso é ser homem forte e corajoso. Homens fracos não é comigo. Não quero fazer força, quero só ficar no videogame, quero só curtir, quero só me divertir. Não combina com bravura, não combina com masculinidade, não combina com coragem. Não. Ei, sabe, meus irmãos, que o feminismo e os seus desdobramentos, eles trouxeram um grande mal, porque qual é o grande mal do feminismo? Eles masculinizaram a mulher e feminilizaram os homens. Deixaram as mulheres mais bravas, fortes, empoderadas, e deixaram os homens mais frágeis, covardes e fracos. Mas não será assim entre nós, amém? Não será assim entre nós. Entre nós seremos bravos, responsáveis, guerreiros, fortes, corajosos, que vão dar vida pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pela nossa casa. Amém, meus irmãos? Amém. Não sei você, mas eu conheço alguns homens fortes e corajosos. Eu conheço alguns que me inspiram, que são presentes, que são responsáveis, que são sinceros, que se colocam sim em situação de vulnerabilidade, falando dos seus erros, dos seus pecados, dos seus dramas. Qual foi a última vez que você confessou um pecado para tua esposa? Olha, tu falou, meu amor, eu tive maus pensamentos. Meu amor, eu me masturbei porque eu estava pensando bobagem. Eu assisti lá uma pornografia que eu não devia. Eu menti tal dia. Eu gastei com o que eu não devia ter gasto. Quando foi a última vez que tu falou algo assim para tua esposa? Homens fortes conseguem falar. Homens fortes são sinceros, partilham a vida, são responsáveis, pagam o preço, estão juntos, mas não escondem. Não são um personagem, são um homem de verdade. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria orar com você nessa noite. Que você lembre que a tua família vale o teu sacrifício. Tua família vale o teu sacrifício. Tua família vale o teu sacrifício. Homens fortes se sacrificam. Homens fortes se sacrificam. Se nessa noite você quer consagrar tua vida e quer ser um homem forte mesmo, corajoso, quer deixar aquelas características de homens fracos, eu queria que você se colocasse de joelho onde você está e pedisse: Jesus, me ajuda, me fortalece,
Me fortalece, Jesus. Eu preciso de Ti. Eu preciso. Eu peço perdão, Jesus. Perdão, me perdoa. Eu peço perdão pela minha omissão, pelas minhas mentiras, por ter escondido muitas coisas da minha casa, por ter fugido de responsabilidades. Me perdoa, me perdoa. Talvez essa noite seja uma noite de você pedir perdão e começar a dizer: Deus, eu vou começar um novo ciclo na minha jornada. Eu não vou mais agir como eu agia. Ei! Pai, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, aqui há homens aqui entre nós clamando: Jesus, nos ajuda a sermos homens corajosos, homens bravos, homens íntegros, homens fiéis, homens que se sacrificam pela sua casa, homens que serão heróis na sua casa, homens que serão exemplo na sua casa. Sim, Pai, são esse referencial que nós queremos ser. Abençoa cada um aqui dos meus irmãos nessa noite. Pai, onde há arrependimento nessa noite, que haja perdão. Onde há quebrantamento, que haja um levantar do Senhor. Que onde há confissão, que haja, Pai, cura nessa noite. Em nome de Jesus, traga cura ao coração. Traga, Senhor, traga nova mentalidade, novo posicionamento, novas práticas, Pai. É o que nós pedimos nessa noite. Abençoa cada um dos meus irmãos. É o que eu te peço com fé, em nome de Jesus. Amém.